Sem Mundial! Sem Mundial! Ai, que horrível, né? A torcida do Corinthians jogou uma cabeça de porco no campo. Nossa, vamos punir o Corinthians. Que atitude condenável. Ó, e você sabe de onde surgiu essa história de porco? É, meus amigos, lindo é esse time nojento e se orgulhar desse apelido. Lindo foi a atitude que eles tiveram quando dois atletas, dois titulares do Corinthians faleceram durante um acidente de carro. Bom, eu posso fazer um vídeo explicando sobre essa história, sobre a origem do apelido porco. Se você quiser, deixe aí nos comentários. Ah, meus amigos, que delícia, que coisa mais linda. A gente já fazia falta, né? Essa vitória em clássico do Corinthians e não podia vir na melhor hora. E a confiança do Yuri, o que é a confiança do Yuri, né? Quando ele tá com confiança, ele vai de Jonathan Cafu pra Ronaldo Fenômeno. É o 880 as atuações do Yuri Alberto. Até que enfim respiramos ar puro. Ar limpo, paz, meus amigos. Aquela paz que o corintiano buscava durante o ano todo. Foi uma campanha terrível no Campeonato Paulista. Tá sendo até agora uma campanha terrível no Campeonato Brasileiro. Mas aí os últimos jogos mostram que a gente enfim encontrou uma luz no fim do túnel. Os resultados estão surgindo. E agora a gente pode respirar um pouco mais tranquilo. Sim, a gente está ainda distante de uma salvação matemática dentro do campeonato. Porém na bola, sabe o que é bola? Aí dá pra dizer que o Corinthians não cai, né? Convenhamos. O resultado foi maravilhoso. Em todos os prognósticos realistas, sem tirar o clubismo, ou melhor, tirando o clubismo, ninguém imaginava uma vitória por 2-0 contra o Palmeiras em casa. Aqueles prognósticos mais realistas, era ali um empate, ou às vezes até uma derrota, porque o Palmeiras, desses últimos times que a gente tem pra enfrentar no Campeonato Brasileiro, é sim, indiscutivelmente, o time mais difícil. Assim como era também o Internacional. E quase a gente conseguiu vencer deles também, se não fosse aquele segundinhos lá. O que a gente não pode negar é que o primeiro tempo foi, sim, muito ruim, salvos pela qualidade técnica do Garro naquele chute de fora da área, incrível, mais um chute fora da área incrível do Rodrigo Garro, e também, claro, pelos contra-ataques avassaladores do animal, do cavalo Yuri Alberto. O Vampirão optou por 3 zagueiros, a gente iniciar a partida dessa forma e a gente sofreu demais, a gente não tinha qualidade técnica para sair tocando e não tinha meio de campo para que esses jogadores de defesa conseguissem fazer a ligação para o ataque. A gente estava completamente desesperado num bate e volta total durante o primeiro tempo todo. A gente conseguiu corrigir esse defeito tático que o Vampirão colocou e de maneira, digamos que o destino corrigiu pra gente, porque sofreu lesão, o André Ramalho não conseguiu continuar na partida, dessa forma a gente não tinha zagueiro no banco e o Vampirão foi obrigado a colocar o Ranieri, que quando a gente tava atacando, ele saía pra primeira volante e quando a gente tava defendendo, aí ele retraía. E sim, no segundo tempo foi muito mais tranquilo em relação a essa pressão que o Palmeiras estava impondo. Mas fica tranquilo que a gente vai falar tudo no decorrer desse vídeo. Corinthians. Vamos lá, analisando um pré-jogo que a gente fez. Então essa mudança na escalação, mudança de formação tática, né? A gente entrou com 3-5-2, aí com o Hugo e o Mateuzinho fazendo esse papel de ala. Então eles seriam obrigados a atacar também, porém o Hugo não sabe, não tem cacuete nenhum de ataque, diferente do Mateuzinho, que é muito veloz. E a gente só tinha 3 jogadores ali, meio-campistas nativos, digamos assim, Martínez, Alex Santana e Garro, que era muito pouco para povoar esse meio-campo. A gente já vinha de 2 vitórias seguidas importantíssimas no Campeonato Brasileiro contra adversários direto e agora seria pegar um time que está lá no G4 brigando por título. Então o empate não seria mau resultado. E a gente estava por uma sequência inédita, ganhar 3 jogos seguidos no Brasileirão, coisa que a gente ainda não tinha feito. E já faziam 3 anos que nós não ganhávamos deles em casa, na Neoquímica Arena. Que absurdo. Não interessa a fase, o time, elenco que a gente tinha, isso daqui é uma palhaçada. Em clássico, tudo se iguala e o Corinthians não pode ficar tanto tempo sem ganhar o seu maior rival dentro de casa. Pouco antes de 2020, a gente chegou inclusive a passar na frente deles num confronto histórico. A gente tinha uma vitória a mais do que eles no confronto geral, só que aí de 2020 pra cá tudo desandou e eles voltaram a abrir margem. Então seria importantíssimo a gente não deixar isso acontecer, se desgarrar ainda mais. Dito tudo isso, lembrando novamente, o prognóstico para hoje, o resultado de empate já seria muito interessante, inclusive analisando aí a rodada como um todo, vários resultados positivos para o Corinthians. No empatezinho a gente já conseguia dar uma respiradinha a mais nessa luta contra o Z4. Bora lá, começou o primeiro tempo, o time começou o jogo desligado já com 16 segundos, já deu chance dos caras contra-atacar numa bola perdida pelo Alex Santana, que desde que voltou de lesão, ele sim tá numa rotação mais baixa, porém ele tem crédito. A gente sabe que ele é um grande jogador, quando
Quando ele chegou no time, ele mudou o nosso meio de campo, então a gente acredita nisso quando ele retomar a sua condição física ideal. Tenho certeza que ele vai ser muito útil para esse time do Corinthians. 10 minutos e o Corinthians praticamente não passou do meio de campo, muito por conta disso. A gente tinha uma boa linha de zagas fechando, porém a gente não tinha um meio campo povoado para conseguir levar essa bola da defesa para o ataque. Então era aquele bate e volta absurdo e foi assim que continuou durante todo o primeiro tempo. Milagre do Hugo Souza, ele sempre costuma fazer um por jogo e esse jogo não foi apenas um, hein? Que bola difícil, uma cabeçada no contrapé, Hugo Souza, gigante Hugo Souza, hein? Posso utilizar esse apelido gigante em um novo goleiro que está surgindo no Corinthians? Acredito que posso, né? E o Félix Torres que estava nessa jogada, que foi juvenil, deu um bote seco e possibilitou o cara de cruzar na cabeça. Enfim, se não fosse o Hugo Souza já estaria 1-0. E Félix Torres de novo displicente. Não tem outra palavra, porque era uma jogada simples que ele poderia dominar e sair dando um estourão, mas não, ele preferiu deixar passar. O cara do Palmeiras estava ligado e quase novamente saiu um gol de novo nas costas e por conta do Félix Torres. Tá difícil de acreditar que um dia o Félix Torres vai apresentar um futebol que ele consegue apresentar, por exemplo, na sua seleção. Aqui no Corinthians, cara, ele tá passando muito longe disso. Será que ele é um daqueles caras que só rende na seleção? Tipo um Rames Rodrigues da vida? Só que versão Beck. Bom, como o Corinthians não tinha meio de campo, a única forma de atacar seria com um contra-ataque. Foi isso que a gente conseguiu justamente com o ala, Mateuzinho. Então, como ele não estava restrito a apenas defender, ele ficava também nessa sobra. Quando sobrou, ele conseguiu puxar o contra-ataque, aí que a gente teve a nossa primeira grande chance com ele. Yuri Alberto, que ajeitou para canhota, deu na cara dela, mas o Everton fez uma grande defesa. Bom, o jogo ficava claro que seria esse até o final, né? O domínio de posse deles, a gente tentando explorar um contra-ataque, tentando achar uma bola aí para sair na frente no placar. Teve aquele lance onde o Corinthians inclusive estava iniciando o contra-ataque na recuperação de bola do Mateuzinho, o Yuri Alberto. Ele deixou um pouquinho o pé, mas não acertou em cheio. E daí o porcão lá rolou, conseguiu tirar os 2 minutinhos dele, matar o contra-ataque, mas não foi para cartão vermelho não. Segue o jogo. E o jogo seguia dessa forma. Palmeiras marcando pressão lá na frente, Corinthians não tinha qualidade e entregava a bola pros caras. Porém na raça, na garra, vai na raça que ganhamos. Golaço do Rodrigo Garro, meus amigos. Matador de porco. Foi naquele gol de falta impecável, improvável, que ele deu seu cartão de visitas para a fiel torcida. Pô, será inesquecível aquele gol de falta do Rodrigo Garro. E agora novamente, aí numa mini fase ruim, Rodrigo Garro foi lá e espantou de vez o que poderia ser um início aí de uma fase ruim, de um mau entendimento com uma parte pequena da torcida do Corinthians. Cara, ele tem muita moral, é disparado o melhor meio de campo do Campeonato Brasileiro. Não podemos cair na pilha de antes ou mídia antes e cair em cima do Rodrigo Garro. Ele é um baita jogador. Cara, não lembro no jogador que batia tão bem assim de fora da área, fazia tanto gol. E novamente fora da área, mais um golaço na canhotinha do Rodrigo Garro. E o Mateuzinho bem no jogo. Já tinha acontecido uma jogada perigosa de gol e agora novamente ele ajeitando perfeitamente pro Rodrigo Garro não precisar nem dominar. Já chegar batendo de canhota, dá na cara dela, busca no fundo da rede, porcão. Falando em animal, né? O Yuri também é um animal. Ele é mais veloz que o adversário, ele é um cavalo e ele é mais veloz que o adversário conduzindo a bola. Quem já jogou minimamente uma pelota tá ligado que quando você está conduzindo a bola, naturalmente você é mais lento que o marcador, porque o cara só tem a opção, só tem a intenção de correr. Você tem que correr carregando e pensando o jogo. E ele consegue ser mais veloz até nessa situação. Você é um animal, Yuri Alberto. E ainda no finalzinho do primeiro tempo, quase mais um do Yuri Alberto, novamente no contra-ataque, puxado totalmente por ele. Contou um pouco com a sorte, deixando pro Memphis, e o Memphis tentou dar aquela adiantada, que também contou um pouco com a sorte, devolvendo pro Yuri Alberto por pouquinho, ó. Não conseguiu chegar e fazer o gol. E o Memphis, temos que deixar claro aqui que, óbvio, ele tá claramente fora de forma ou muito cansado devido ao ritmo intenso que ele jogou aí de 3 em 3 jogos nas últimas partidas. Vamos relembrar rapidamente aqui. Ele jogou naquele toró de água contra o Racing aqui em casa, em São Paulo. Ele também, quando todo mundo achou que ele seria poupado contra o Cuiabá naquele calor intenso, ele jogou também. E daí a gente pensou, não, agora ele vai ser poupado na volta lá na Argentina, porque, pô, 2 jogos massacrantes, ele vai fazer uma viagem internacional e vai jogar? Jogou. Daí a gente pensou, não, agora contra o Palmeiras, não é possível, um clássico, intensidade, ele não vai jogar, né? Jogou de novo. Então 4 jogos de titulares com praticamente todos os minutos aproveitados. Era natural que ele sentisse. E esse jogo de contra-ataque não era afeição para ele, não tinha essas características. Então, eu acho que mais culpado nisso tudo ainda
talvez seja até um vampirão da vida, porque teriam algumas opções diferentes para colocar caso não quisesse jogar o jogador nessa fogueira. Porque se a gente não consegue o resultado, o placar, certamente estariam criticando e muito o Memphis por conta disso. Graças a Deus a gente conseguiu a vitória e isso daqui vai passar um pouco desapercebido. Mas sim, ele vai ter que suar sangue na pré-temporada 2025 para encarar o ritmo do futebol brasileiro, que é muito veloz e tem essas partidas a cada 3 jogos. Isso daqui ele não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Então é muita intensidade, precisa muito de físico para jogar aqui. Eu tenho certeza absoluta que em nenhum outro lugar do mundo ele foi ou está sendo tão exigido como está sendo aqui no Brasileirão, fisicamente falando. E tecnicamente nem preciso falar que o Memphis é muito acima da média, né? No domínio, no pensar o jogo, no toque de bola, dá pra ver, tipo aquele domínio que ele tirou já o cara pra dar uma em profundidade no início do jogo, quando ele ainda não tava cansado, é coisa de craque, pô. Então vamos dar tempo, tenho certeza que é questão de adaptação e 2025 será o ano do Memphis aqui no Corinthians. Resumão do primeiro tempo, não dá pra negar que o time entrou mal escalado, principalmente por conta desses 3 zagueiros e por pouco povoamento ali no meio de campo. O Corinthians não conseguia sair da pressão alta do Palmeiras. Ser perigoso também, a gente conseguiu só na qualidade técnica individual dos nossos jogadores. O Mateuzinho fez uma baita partida, um baita primeiro tempo. O Garro acertou um tiro incrível numa única oportunidade que ele teve. E o Yuri Alberto sendo o nosso desafogo em todas as bolas alçadas, contra-ataques rápidos, ele sempre estava lá na frente. Então, graças a esse trio, Mateuzinho, Garro e Yuri Alberto, a gente conseguiu sair em vantagem, que foi um resultado absurdamente incrível no primeiro tempo. Segundo tempo, e o destino arrumou o time pra gente. O Ramalho sentiu lesão, a gente não tinha zagueiros à disposição no banco, então o Vampirão foi lá e colocou o Ranielli. E ele alterou a princípio esses sistemas de 3 zagueiros. Então quando a gente defendia, permanecia. O Ranielli fazia aquele zagueiro mais à frente para dar o bote inicial. Os outros 2 zagueiros fixos faziam a cobertura. Porém, quando a gente estava com a bola, ele evoluía para um primeiro volante. E isso dava mais opções para o Corinthians sair jogando. Apesar do cara não ser um primor técnico, né? Mas só de ter um posicionamento, um jogador a mais nessa linha de frente da zaga, já dava essa condição pro Corinthians, esse desafogo a mais pro Corinthians ter durante a saída de bola. E com essa alteração, os 10 primeiros minutos do segundo tempo foram menos sofridos do que os 10 primeiros minutos do primeiro tempo. Sem chances claras pra ninguém, mas aí vem ele, novamente o cavalo Yuri Alberto, incansável. Mesmo com o passe errado a princípio do Rodrigo Garro, ele acaba induzindo o Kleber Bambam, o goleiro lá do Palmeiras, que ele saiu marcando o Yuri ao invés de marcar a bola. Ele tentou ir no corpo do Yuri Alberto para tentar fazer a interceptação, a defesa, porém ele meio que dá uma enganada, ele dá um blefe e abre mais a passada, conseguindo fazer esse arco, deixando a bola passar, correndo, o goleiro ficando no meio do caminho e ele conseguindo fazer o segundo gol do Coringão. Que temporada goleadora do Yuri Alberto. Fazia tempo que a gente não tinha um goleador com tantos gols durante um ano. A gente passou aí por longos anos tendo goleadores com 8, 10, 12 gols. O Yuri Alberto, se tudo continuar assim, vai beirar os 30 até o final do campeonato. Excelente ano do Yuri Alberto, mesmo em alguns momentos sendo contestado. Porém, a gente já viu que ele precisa de um parceiro de ataque para que ele consiga render bem. Ele rendeu bem lá em 2022, quando ele tinha, por exemplo, Roger Guedes, que eles faziam esse 4-4-2 lá com o Vitor Pereira. E agora, novamente, com o Memphis em campo, ele consegue se destacar melhor e jogar dentro das suas principais características, atacando o espaço de frente para o gol. Durante aí o segundo tempo, entrou o Bidon, entrou o Carrilho também, né? E o Memphis realmente não estava aguentando o ritmo. O Alex Santana também, já um pouco cansado da partida, não se reencontrou ainda na melhor forma física desde que voltou de lesão, mas ele merece crédito, é coisa de tempo para ele voltar a jogar a bola que ele joga. Tenho certeza absoluta que essa camisa caiu como uma luva. Ele já é corintiano e já vestia essa camisa muito antes de estar aqui, então ele sabe o que quer jogar no Corinthians. Para não deixar passar batido aqui também, teve o lance do pênalti do Yuri Alberto com o zagueiro porcão lá. Não foi nada, porque o cara chegou mais inteiro e deu de ombro. Então, esquece, 0 penal ali. E o Hugo Souza operando mais um milagre no jogo, mais uma cabeçada difícil, aquela cabeçada rápida, lá no canto, baixo. Ele teve explosão, teve velocidade técnica para conseguir saltar e fazer mais uma defesa. Gigante Hugo Souza que nasceu para jogar no Corinthians. E daí com a saída do Yuri, a gente perdeu aquele desafogo, aquela velocidade, aquele contra-ataque. Tenho certeza que se ele tivesse em campo,
Ele ia aguentar correr até o final, se não fosse essa cãibra, enfim, esse cansaço extra que ele teve, ele ia conseguir aproveitar até mesmo aqueles contra-ataques no final do jogo que a gente teve a oportunidade de matar o jogo e fazer um 3-0. E o meu 10 argentino, 10 corintiano, é desse que a gente gosta, dando o carrinho para recuperar a bola com 40 do segundo tempo. Todo mundo, ó, tá de parabéns porque deixou até a última gota de suor em campo nessa partida. É isso que o corintiano quer ver. Vai na raça que ganhamos. Meus amigos, agora tá até mais tranquilo. A situação agora é outra. Os resultados estão vindo e a gente pode tentar salvar o mínimo nessa temporada, conquistando aí uma vaga para a Copa Sul-Americana. Existe, ó, isso daqui, ó, um fiozinho, ó. Tá vendo aqui, ó, até arranquei. Ah, não, agora tem que ver. Pô, dá pra ver o cabelo, ó. Arranquei pra fazer a analogia perfeita. Isso daqui é a nossa chance, ó. É a nossa chance de classificar aí para as Copas mais importantes se a gente chegar no G9 do Campeonato Brasileiro. Com isso, aí torcendo para uma combinações de resultados, de times ganhando Copas, poderia abrir um de G6 para G9 e aí a gente participar das Copas mais importantes ano que vem. Existe isso daqui, bom, você viu, é um fiozinho de possibilidade, mas existe. O mais realista possível é que a gente vai ter que jogar e ter um objetivo de classificar para a Copa Sul-Americana ano que vem e tornar 2025 menos frustrante do que poderia ser jogando apenas Paulistão e Brasileirão. E graças a Deus que não foi pouco tempo, não foi tarde demais para a gente conseguir se livrar dessa situação vexatória que seria ser bi-rebaixado para a Série B. Bom, bi-rebaixado para a Série B, só porcada. E de bi, a gente entende só no assunto mundial. Sei, mundial. Sei, mundial. Bando Store é um divulgador de links para quem quiser uma peita linda como essa daqui, modelo jogador, camisa all black. Tem aqui, ó, e tem muitas outras opções também para você adquirir. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vendedores de confiança, qualidade, você clica, vai ser redirecionado para o vendedor e ali você finaliza a sua compra, beleza? Link aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Pô, se você tá chegando agora no canal, chegou até o final desse vídeo, é por ter certeza que você vai curtir os conteúdos que eu tô trazendo aqui. Tô trazendo muito conteúdo com muita qualidade, pelo menos é a máxima qualidade que eu consigo trazer aqui pro canal. Então se inscreve aí, deixa o like, um comentário que também ajuda no engajamento, ajuda o YouTube a entender que esse canal é relevante e espalhar a palavra para mais corintianos encontrarem nós aqui também, a gente conseguir prosseguir aí por muitos e muitos anos no YouTube propagando o corintianismo. Então seja muito bem-vindo e vai Corinthians, que noite incrível, meus amigos. Até a próxima.